Bora lá, que bom. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live. Hoje a Faceri convida o professor Guilherme. Boa noite, professor Guilherme. A gente vai falar um pouco sobre o apoio escolar e as habilidades do século XXI. Então, para vocês que mandaram as perguntas na caixinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar sequência na nossa conversa e à medida, eu acho que algumas perguntas vão ser respondidas, mas no final eu posso retomar, tá bom? Professor Guilherme, quero agradecer mais uma vez a sua participação e eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua atuação profissional no momento. Bom, boa noite, Sérgio. Eu quem agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo e também com todos vocês que estão fazendo parte desta live conosco neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme, sou formado em pedagogia pela Universidade Federal daqui de São Carlos e hoje eu estou me especializando em arte e educação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Tenho experiência como professor nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, e hoje eu faço parte também da equipe da Faceri, contribuindo para as nossas aulas de apoio e também outras duas atividades super legais que acontecem por aqui, que é o co-studying e também a Brincamente. Maravilhoso, muito bom. Guilherme, na sua prática, no seu dia a dia, o que mais tem chamado a sua atenção com os alunos? Olha, Sérgio, nós, professores, conseguimos identificar inúmeras questões que acontecem dentro de uma sala de aula. E uma delas, né, que tem total relação com a temática do nosso encontro de hoje, é a questão do processo de aprendizagem relacionado ao ritmo escolar. Nós sabemos que cada criança e que cada adolescente tem o seu próprio processo de aprendizagem, né? E Uhum. eles também têm o seu próprio ritmo, né? Cada um tem o seu tempo para aprender algo. E cabe a nós, né, professores, acompanhar cada um desses processos e também cada um desses ritmos de perto. E nós sabemos que isso realmente é um desafio, né? Visto que numa sala de aula, muitas vezes, nós temos ali em torno de 20, 30, até mesmo 40 crianças. E Uhum. como acompanhar, né, de perto todos esses processos e todos esses ritmos, né? É aí que entra o apoio escolar como uma estratégia para que nós possamos fazer isso, né? No apoio escolar, nós temos a oportunidade de construir novos conhecimentos e até mesmo fortalecer aqueles conhecimentos que aquelas crianças, aqueles adolescentes trazem consigo da escola ou até mesmo da vida, né? E é uma oportunidade, né, individualmente ali com aquela criança, com aquele adolescente ou em pequenos grupos, até mais ou menos 6, né, estudantes, é uma oportunidade da gente acompanhar ali de perto, né, cada processo de aprendizagem, respeitando cada um desses ritmos. O Guilherme, você falando sobre essa realidade que a gente tem na sala de aula hoje, eu fico aqui pensando nas expectativas que as famílias têm e eles comparam os colegas, porque um está num ponto de desenvolvimento diferente do outro, porque meu filho ainda não está fazendo tal coisa e o filho da fulana já está fazendo Uhum. alguma coisa. Então é bem legal a gente ver que é todo mundo diferente. Os alunos têm tempos diferentes, habilidades diferentes. E a minha pergunta para você é como que você vê que o apoio escolar consegue colaborar nesse processo todo? Isso, Sérgio, como você bem disse, né, muitas vezes, né, o ritmo de aprendizagem de cada criança, de cada adolescente, é confundido, né, com a dificuldade de aprendizagem. Na verdade, não é, né? Todo mundo tem o seu próprio ritmo de aprendizagem, né? E um dia, né, no seu próprio ritmo, no seu próprio processo, toda criança e todo adolescente vai alcançar, né, aquele conhecimento. E aí, o principal objetivo mesmo do apoio escolar
né, é isso que eu disse anteriormente, né, que é a construção de novos conhecimentos, né, é aí a sua importância, e também o fortalecimento, né, de conhecimentos prévios que os estudantes trazem ali no momento de apoio escolar. Se a gente pensar que o aluno tem que ir do ponto A para o ponto B, então a gente pode pensar que tem aluno que vai de bicicleta, tem aluno que vai Aham. de ônibus, tem aluno que vai de caminhão, tem aluno que vai de trem, tem aluno que vai de avião. Então, é como se todos vão chegar no mesmo lugar, mas eles estão em movimentos diferentes. Então, eu acredito que o apoio escolar, ele vem, ele dá um turbo. Então, ele ajuda que o aluno que está de bicicleta, ele tem o melhor rendimento dele na bicicleta. O aluno que está no trem, que esse trem consiga atingir a sua velocidade máxima. O aluno que está no caminhão, que esse caminhão consiga ir na melhor velocidade que ele pode. Então eu sinto um pouco assim, que o nosso papel aqui no apoio escolar é dar esse turbo para os alunos, né? Isso, para que nós. É uma excelente analogia, eu adorei, aliás. É isso, é a gente garantir, né, que todos alcancem nessa linha de chegada, com o seu próprio ritmo, respeitando esses ritmos, né, e darmos condições para que todos cheguem nessa linha de chegada e alcancem, né, este conhecimento. O Guilherme, eu já Isso quero mesmo. colocar para você uma pergunta que apareceu aqui para mim, naquela nossa caixinha de perguntas, que é sobre o apoio escolar é somente para quem vai ter prova? Não, na verdade, né, o apoio escolar ele dá condições, né, indiretamente, né, sim, né, ele dá condições para que aquele estudante, né, ao longo desse processo, nas aulas de apoio, alcancem, né, bons resultados, né, possivelmente numa avaliação, né, onde aquele conhecimento que ele está construindo, fortalecendo, né, seja um objeto a ser avaliado naquele momento. Então, de certa modo, sim, né, indiretamente, sim. Tá? O É, apoio escolar ele tem relação aí com talvez bons resultados numa avaliação. exatamente. Guilherme, falando um pouco de habilidades, eu queria que você comentasse com a gente quais habilidades que são desenvolvidas no apoio escolar. Então, no apoio escolar, nós desenvolvemos as habilidades do século XXI. Né? Uhum. E quais são essas habilidades? As habilidades do século XXI são aquelas habilidades que o mundo nos convida, né, para que nós possamos nos tornar seres humanos integrados na atual sociedade, ou seja, seres humanos que fazem parte dessa sociedade. Né? E quais são essas habilidades? Né? Nós temos a comunicação, né? Por meio da comunicação que nós conseguimos nos interagir com o mundo, né? Com as pessoas ao nosso redor, com os elementos da natureza, com os elementos culturais. Né? Nós temos também a colaboração, né? O que seria de nós, né? Se a gente não pudesse contar com o apoio do outro, né? Então, a colaboração, né, diz respeito muito de nos apoiarmos nas atividades do dia a dia para que tudo dê certo. Né? Nós também temos outra habilidade que é a autonomia, né? Que Uhum. é essa responsabilidade nossa, né, na execução de tarefas, né? Tarefas de casa, da escola, do trabalho, enfim. Temos também outra habilidade que é super importante, que é a criatividade, né? Então, por meio da criatividade, nós conseguimos solucionar desde os problemas mais simples até os mais complexos das nossas vidas, né? E até mesmo solucionar problemas da humanidade inteira, não é? E também temos o letramento digital, né? Hoje em dia nós estamos rodeados de tecnologias, né, da informação, meios digitais, e nós precisamos aprender a fazer uso dessas ferramentas, né, das tecnologias de hoje em dia. E todas essas habilidades, né, elas estão presentes no apoio escolar também. Né? Então, a comunicação, né, naquele momento onde o professor, junto com o estudante, né, interagindo, né, Quando ele constrói novos pergunta, quando conhecimentos. ele pergunta a dúvida dele, né? Então ele comunicar a dúvida que ele tem, por Isso, exemplo, um processo isso, construído também. isso mesmo, é por meio do diálogo, né, por meio Né? dessa interação que eles vão desenvolvendo essa aprendizagem,
né? Nós também temos a colaboração, né? A Uhum. colaboração por essência está ali nas aulas de apoio, né? Presente. A autonomia. Justamente, falando sobre a colaboração, a gente tem um atendimento até 6 crianças simultâneas, né? O Uhum. atendimento, ele é individual, então, enquanto uma criança está trabalhando aqui, a gente vai trabalhar com a outra criança aqui do lado. E às vezes a criança tem que esperar, esperar a vez dela ser atendida, ter paciência. Então, isso é colaborar também, né? Também, e aí é uma questão de empatia, né? Então, Sim. enquanto. E aí, enquanto, por exemplo, nós como professores estamos ali apoiando outras crianças, aquela criança tem total autonomia também, né, para continuar seus estudos sozinha, né? Então, é uma responsabilidade dela também, né? Autonomia. Então, a gente já tem outra habilidade que está sendo trabalhada ali na aula, no momento de apoio, né? É Planejamento também. planejamento, né, organização para os estudos, né, a criatividade, né? Então a criatividade, ela parte muito desse sentido, né, de construir novos conhecimentos por meio daqueles conhecimentos que a gente já tem, né? Nas nossas aulas de apoio também a gente usa muito da tecnologia, né? Então a gente tem ali a todo momento um tablet, né, com acesso à internet. E por que não, né, usar essas tecnologias a nosso favor também, a favor da aprendizagem, né? Exato, Seja um momento ali de forte, né? pesquisa, para pesquisar Guilherme, algo. eu vou aproveitar para. Eu estou abrindo aqui a lista das perguntas, então eu já quero. Vamos ver se a gente conseguiu responder várias e para a gente poder ir vendo agora. Ó, uma pergunta que eu tenho aqui: quais são os desafios e oportunidades para a educação no desenvolvimento de habilidades do século XXI? Eu imagino que sejam desafios e oportunidades aqui no apoio escolar. Uhum. Bom, pensando aí um pouco na educação, né, Sérgio, o desafio maior é a educação acompanhar todas essas transformações, né, que acontecem na sociedade, né? Então, acho que o desafio maior é esse. Então, se a educação acompanha as transformações, né, da sociedade, né, logicamente ela vai conseguir desenvolver também as habilidades desse século, né? E tá Uhum, aí também uma oportunidade para isso, né? Superar esse desafio, né? uhum. Começar a acompanhar mais de perto, né, as transformações da sociedade, que a gente sabe que realmente é um desafio, né? Sim. E de fato começar a desenvolver as chamadas habilidades do século XXI. E aqui no apoio, né, a gente já tem um espaço totalmente pensado para isso, né, acompanhando todas essas transformações, essas mudanças, e também aceitando o convite, né, esse chamado da sociedade, para que a gente possa aí desenvolver tais habilidades nos apoios escolares. Muito bom. Guilherme, posso passar mais uma pergunta? Pode sim, claro. Ó, como você incentiva a autonomia dos alunos durante o processo de aprendizagem? Eu acho que você comentou alguma coisa sobre isso, mas se quiser trazer de novo, pode trazer. Perfeito. A autonomia, nós conseguimos desenvolvê-la por meio de atividades onde nós conseguimos passar responsabilidade para os estudantes, né? Então, Por exemplo. exemplos de atividades, né, onde a gente consegue promover aí a responsabilidade, né, de cada um deles. Por exemplo, vamos escolher um tema a ser trabalhado hoje, Uhum, né? Por meio desse tema, que tal você realizar uma pesquisa, né, em torno desse tema, né, para aprofundá-lo? E aí uhum. depois que tal, né, apresentar, né, tudo que você aprendeu em torno desse tema, né, para mim, para os colegas também, né, ali do apoio, né, da turma. Né, então, resumidamente, né, a gente trabalha com autonomia quando a gente delega responsabilidade, né, para o estudante, para o aprofundamento, né, e também para a construção dos seus conhecimentos. Ah, legal. Muito bom, Guilherme. Guilherme, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua tranquilidade em mostrar para a gente como é bom a gente contar com profissionais, especialistas num apoio escolar. Isso traz muita tranquilidade para as famílias, saber que a criança pode vir aqui fazer uma tarefa de casa, fazer uma revisão para a prova, ou algum trabalho escolar. Então, eu fico muito contente de ter um professor como você na equipe, cuidando de toda
todo o trabalho, cuidando muito bem dos alunos. De novo, eu quero agradecer. E se você tiver alguma mensagem final para a gente sobre o apoio escolar, é muito bem-vinda. Eu quem agradeço, Sérgio, novamente por este convite. É uma honra imensa fazer parte dessa equipe também, né, da Faceri. Eu gosto muito de trabalhar aqui, estar ao lado das crianças também. Quero agradecer também todos que nos acompanharam, que tiveram a paciência, né, de nos esperar também para ter essa conversa. E uma mensagem final é a seguinte, né? Todos os estudantes são únicos, né? A gente não pode se esquecer disso. E o apoio escolar, ele vem como uma estratégia, né, para que a gente possa acompanhar de perto cada um desses processos de aprendizagem e respeitar também cada um desses ritmos. E é isso. Maravilhoso. Muito obrigado. Gente, obrigado pela participação, todos que estiveram com a gente aqui. Quero agradecer a paciência também, que a gente demorou um pouquinho para começar, mas a gente vai poder ir melhorando, porque essa é a nossa primeira live, né, Guilherme? Então agora a É gente verdade. vai fazer bastante agora, vai fazer acontecer. Tá bom? Obrigado, viu, Guilherme? Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal.